Olá, boa noite, gente. Vou abrir o livro aqui. A gente começou ali na página 73. A gente já tinha lido aquela partezinha ali inicial sobre todo esse lugar de harmonia, né? Da tigresa branca com o dragão verde. Então, desses complementares, então, desse lugar, mais uma vez, a gente vai falar que a harmonia ela vem do oposto. E aí hoje eu tava numa vibe meio de signo. E vocês sabem seu oposto complementar? É um negócio que é muito legal saber no mapa. É muito fácil, na verdade. Você pega, só procurar o oposto complementar de aquário, o oposto complementar de. Eu sou Libra, né? E é legal justamente para você entender dentro de você essa complementariedade, esse lugar aqui do oposto. Igual esse Yang. Então, por exemplo, Libra é um signo de ar, eu tenho o oposto complementar em Áries, que é fogo. E aí é muito bom, porque se eu tô num lugar, sei lá, muito, ai, diplomacia, e às vezes fica tanto ali, fica, Leão, olha isso, é a filha da Maiara, é o oposto complementar dela. Aí isso dá movimento pra vida, sabe? Porque você entende justamente a harmonia, na verdade, né? O ponto de harmonia. Você é câncer. Qual que é? Ah, Capricórnio. Que legal, que legal. Muito bom também, né? Justamente por isso, vai trazer sentimentalismo, o emocional para uma vida concreta, e dinheiro, e trabalho, e terra, né? A água e a terra. A água e a terra dá para construir um império bom, hein? E o meu também, que é aí quando precisa de um fogo para mandar ver, a Ares está ali, segurando, igual a Mayara. Você também é ar com fogo. E o meu, eu sou aquário, meu marido é aquário e nossa filha é leão. Nossa filha é o oposto. Dos É dois. dos dois. Dos dois. E é difícil, né? Tipo, porque falam que é difícil mesmo você conviver com seu oposto complementar, mas pode surgir a harmonia daí, se você souber justamente qual que é o ponto. Surge. Sempre surge. Exato, ali. Então, isso é um ponto muito legal de se buscar, estudar um pouco mais, para entender o quanto isso pode te ajudar toda a sua volta, né? Então, nossa, será que eu convivo com pessoas de câncer? São pessoas que talvez sejam muito boas para eu me afeiçoar, para estar do meu lado, né? Tipo, Ares, para mim. Eu lembro que eu detestava pessoas de Ares. E eu comecei a ficar amiga de muito, assim, de gostar. Então, pessoas de Ares são ótimas pra eu ter na minha vida, né? A gente quer falar de harmonia, não de ficar tendo razão, enfim. Então, enfim. Ah, então, menina, eu detestava gente de câncer também, pra te falar a verdade. É meu ascendente. Mas eu detestava gente de câncer. Pois é, tá vendo? A gente tá brigando com o nosso oposto harmônico, que complementa a gente. Isso diz muito, né? Mas é isso. Bom, então beleza. Ali trazendo, eu pensei nisso, nesse lugar do oposto complementar. E aí, enfim, né? Da mulher aperfeiçoar seu aspecto yang, na atividade, na criatividade. Isso também muitas vezes pela compreensão do seu ânimos, aí até juntando um pouco com o nosso estudo, né? Dos parceiros invisíveis. Que, enfim, todo esse aspecto do ânimos, o aspecto, sei lá, do autodomínio, do poder, e assim vai. E é muito bom, né? Porque, enfim, atividade e criatividade, isso tá correlacionado a tanta coisa na nossa vida, tipo a dança, né? A gente dança e o quão precioso realmente é importante pra gente dançar. Isso, né? É óbvio, a gente sempre fala do movimento, etc. Mas talvez seja para muito além, né? Isso que eu tô falando, assim. Então, enfim, lugar de compreender e aperfeiçoar esses aspectos que são yang. E lembrar que às vezes se esse yang ele está sendo mostrado pra gente, né, se esse ânimo, esse masculino está sendo mostrado pra gente determinada imagem, determinado arquétipo, ideal, é um lugar pra gente integrar de fato dentro da gente, né? Tá pedindo para que a gente tenha então o autodomínio desse arquétipo, né, do nosso yang ser justamente essa contraparte. Então é muito sobre tornar-se, retomar esse poder, na verdade. Não projetar em outro, né? Essa pessoa pode vir, provavelmente vai, mas tornar-se antes. Isso é importante. Aí ali na página 74,
vai falar ali sobre os preciosos segredos do quarto de Jade. E aí ele ainda só na parte de cima ali que ele vai falar sobre esse lugar do, né, ele fala não deixar o homem não deixar a mulher conhecer a sua arte ali, né, nessa maestria. Isso também diz muito, assim, para pensar, eu lembrei, Mira, do vídeo lá, depois eu até mando no grupo, gente, é um vídeo que eu tinha compartilhado com as meninas, de uma prática chinesa ancestral muito antiga, meio teatral, meio não, totalmente teatral, onde eles têm umas máscaras, e quando a pessoa encosta na máscara, troca a máscara. Muito rápido, assim, parece que é um troço que você nem viu acontecer, sabe? É muito doido. Oi, fomos interrompidas. É, vai lá. Peraí que tem uma criança na sala. Fala, oi. Ai, socorro. Tá, vai lá, meu amor. Beijo. Voltando a falar sobre o pênis. Oi, Nana, que saudade. Vamos lá, fecha a porta. Tá. Eu perdi, peraí. Bom, enfim. Então, aquele vídeo, né, me veio forte. E um tempo atrás, conversando até com a Kelly, uma amiga, que a gente tava falando sobre esse lugar do dragão e de tipo, não se mostra o dragão para qualquer um ver. O que seria esse dragão? Justamente nossa força yang, justamente nossa força vital, nosso aprimoramento vital, nosso poder. A gente mostra isso para qualquer um, a gente deixa qualquer um enxergar isso, enxergar a nossa maestria, enxergar as ferramentas que estão fazendo, sei lá, esse dragão acender e voar. Não, sabe? Não deixa. Esse é o mistério. Essa é a prática do mistério, assim. Então, justamente, a gente tem um domínio ali dessa energia yang, não sair mostrando para todo mundo aqui, olha só, meu dragão, minha força, de onde ela vem, como ela vai, como eu faço, tem que ter, sabe, esse aspecto muito lúcido e uma compreensão muito sagaz mesmo, assim, de raposa, do que tá ali, do que você tá orquestrando e maestrando. Porque a gente tem que ter uma expertise mesmo com a vida, né, com as pessoas que cercam a gente, e assim vai. Então, isso foi uma das coisas, assim, que eu lembrei, lendo isso. Aí, ali embaixo, eu vou pular primeiro uma parte que depois eu retomo ela, mas que ele vai falar sobre o pênis como um violino de 5 cordas, que ali tem a glande, o tronco, os 2 testículos e o escroto. E aí eu lembrei dos 5 elementos mesmo, né, que é uma medicina tradicional chinesa, e na prática do tantrismo, taoísmo, tantrismo, a gente tem os elementos também, né, a gente trabalha com os elementos, e eu fiquei pensando, geralmente, assim, a que eu conheço no Tantra, essa massagem que vai pelo corpo todo, mas percorrendo 5 elementos. Mas eu imagino que tenha ali no pênis mesmo esse lugar. Então, tipo, como cada elemento, porque a gente tem partes ali extremamente mais sensíveis, né, tipo a glande, enfim, como cada elemento pode percorrer ali nesse pênis para criar justamente uma sinfonia, né? Porque ele usa exatamente o violino, né? A palavra o violino. Então, justamente como que os elementos podem harmonizar ali para criar uma sinfonia. Eu não sei, isso só foi uma coisa que eu fui pensando, quem tiver parceiro, quem tiver alguém, talvez seja uma prática que é interessante procurar, enfim. E aí, naquele textinho ali em cima, né, ele fala sobre o fatídico, né, quantos mitos que a gente não tem, a gente até falou sobre isso aqui, mas que os homens ficam mal, né, após ali copular com essas mulheres, porque elas roubam a sua energia vital, ou enfim, e ele mesmo vai desmistificar esse fato, né, que, enfim, todo esse conceito das feiticeiras, e aí eu fiquei justamente pensando mesmo nesse lugar de um sistema patriarcal. Aqui nem é muito sobre isso, né? Mais pra frente ele até vai falar outra coisa, mas assim, me remeteu também esse sistema patriarcal no sentido de, num sistema como esse, a última coisa que se quer são homens que são calmos e contemplativos e mulheres que são ativas e com poder de criação.
primeiramente, né, porque, enfim, a gente tá falando que quando isso acontece, justamente um consegue conjurar esse poder para complementar do outro. Então, imagina, para um sistema patriarcal, ninguém quer isso, Deus me livre, né, justamente. Só que é aquilo, né, são só falácias, assim, e um medo justamente muito grandioso, assim, da harmonia. Porque não é sobre ninguém roubar um papel de alguém, né? Porque justamente o que eu coloquei aqui, a frase que eu escrevi, é que a nossa criação, né, essa criação do feminino, ela vem do receptáculo. E a calma desse masculino vem da criação. Então, essa pensar, não é isso? O esperma, ele é ativo, ele vai até ali aquele óvulo, né? Então, ao sermos penetradas, a gente cria. E eles, ao penetrarem, criam. Então, eu tava até, acho que não lembro nem se eu falei aqui, mas um tempo atrás estava vendo uma palestra da Luciana Galvão, e ela fala justamente esse lugar de, tipo, todo mundo consegue conjurar papéis, assim, não é papéis, coisas da idade, então é isso, sabe? Homens e mulheres conseguem criar, vamos dizer assim. Só que cada um vai estar criando de um determinado lugar, sabe? E é essa que é a questão, sabe? Então, enfim. Aí, botei isso ali no último. Aí, não, peraí. Aqui? Ah, tá. Aí ele vai falar ali embaixo que, na verdade, o que esses taoístas temiam em mostrar muito justamente esse poder, ou mostrar muito o que acontece ali, né, e desse feminino, assim vai, é esse medo da lascívia, que é esse prazer sexual que é desregrado, né, que vai para um lugar que ele é brincalhão, que ele é travesso. E eu lembrei porque esses dias para trás eu tive um sonho, na verdade, uma visão, assim, que tinha um gato, um felino, e ele ficava tentando comer um beija-flor. E aí eu fiquei pensando isso também. Eu fiquei muito reflexiva, assim, com essa visão que eu tive. Que, enfim, de novo, né, simbologias, vários aspectos. Mas um deles é que muitas vezes, de verdade, assim, na minha vida, eu não soube muito bem lidar, por exemplo, com determinado poderio. E, e colocar no prazer sexual absolutamente tudo, né? E aí é o que a gente estava falando, né? O quanto a gente está trabalhando esse desvencilhamento de trazer o prazer para todas as coisas que conjurou a nossa vida, não simplesmente ali um ato de sexo. E o beija-flor, ele é um dos símbolos, assim, de um masculino, né? Ele vai até a flor com aquele bico para pegar, né, o seu, o seu néctar, enfim. E ele é um animal muito territorialista. Geralmente masculinos são. Então, esse gato, ele tava fazendo isso muito brincando mesmo, sabe? Então, olha aí, sabe? Que parte minha também, enfim, né? Tô falando de nós, mas vai matando e vai destruindo por justamente essa lascívia, que muitas vezes vem por uma permissividade e por ai, qual que é a palavra? Persividade? Não, tipo de não é de perdição. Permissão. Não, então, permissividade, mas tem outra palavra. Ai, eu esqueci. Eu esqueci. Mas tá bom. Tudo bem. Aí, beleza. Então, já falando sobre isso, me veio justamente sobre esse lugar do domínio da serpente. Então, e aí uma das coisas é que, olha que engraçado, não sei vocês, mas eu tinha muito essa visão, já que passei pelas duas, né? Mas dessa serpente muito como um símbolo do feminino, né? E aí depois, mais à frente, fui vendo essa serpente muito como um símbolo do masculino, até chegar no fato olha, a serpente ela é andrógena, sabe? E para mim, tá muito remetido ali ao arquétipo da típica bruxa. O arquétipo da típica bruxa mesmo, né? Não dos filmes, mas o arquétipo em si é andrógeno, assim, da bruxa. Então, eu fiquei muito pensando nisso, nessa serpente, na verdade, ser andrógena,
e que é isso, né? A serpente, ela atravessa, né? Vamos pensar ali na Kundalini, enfim, a serpente, ela atravessa, e nós somos a travessia, né? Então, nós vamos sendo atravessados pelas coisas, a gente já falou disso algumas vezes também, enfim. E, bom, essa travessia, vamos dizer assim, tem ali um gênero, né? Tem um sexo. Então, eu, Marcela, estou sendo, sei lá, atravessada por essa serpente. Mas ela em si, que é a nossa força, o nosso poder, não tem um sexo, né? Então, a força, o poder que atravessa não tem um sexo. Quem tem e quem conjura isso sou eu. Então, quem dá uma determinância para como isso vai acontecer sou eu. Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho, mais para frente, que eu fiz um diagramazinho, de umas coisas que me veio na cabeça, mas com relação a isso. E aí, o que eu escrevi é que muitas vezes a gente se confunde, talvez, com essa força. O fato da gente se confundir com essa força talvez seja a mesma confusão justamente que se tem com o poder. Então, a gente quer ser a serpente. Então, a gente quer ser o poder, ao invés de saber ser quem domina e direciona ele, né? Como algo justamente me atravessa. Então, esse poder me atravessa, mas ele não pertence a mim unicamente, né? Ele é de todos. Então, vamos falar sobre essa potência, sei lá, da criação. Ela não é só minha. Se eu trabalhar como se fosse só meu, eu tô me confundindo no poder, né? E eu vejo muita gente se confundindo poder. E aí eu lembrei até da música do Raul Seixas, que é do Bhagavad Gita, que ele fala: mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Vamos falar sobre esse lugar do poder, sei lá, o Deus, né? Aqui ele tá falando de Deus, na verdade. Que é o poder, né? Que é esse poder de criar. Eu fiquei pensando nisso também. Ali na página. Isso, não sei, será que eu já mostro agora? Deixa eu ver se depois eu. Ah, eu posso até mostrar agora, peraí. Deixa eu projetar aqui. Por quê? O que tá acontecendo? Eu tô vindo desse momento muito sobre a contação de histórias, né? E aí eu até mandei lá no nosso grupo sobre. Vocês estão vendo minha tela? Qualquer coisa só faz um barulho aí. Tá vendo? Boa. Você não consegue falar na tela que tá todo mundo? Não. Se eu tirar aqui, vai. Mas lá não aparece isso aí? Não. Do modo que eu fiz, não. Peraí. É porque eu acho que tem um outro jeito de projetar. Que vai aparecer ela, assim. Aqui. Eu acho que assim. Deixa eu ver. Aí. Mas se eu aumentar isso aqui. Aê, pronto. Boa. Então, eu tenho vindo muito sobre esse lugar agora, da contação de histórias. E aí eu até mandei lá o filme dos Amigos Imaginários para vocês verem, né? E deixei justamente aquele questionamento sobre qual história a gente tem se contado. Isso é muito forte, muito poderoso, gente, num nível que vocês não estão entendendo. Porque assim, tava conversando isso com a Kelly hoje, uma amiga. E a gente tava falando como, por exemplo, a gente tá e segue repercutindo, não vou nem falar dos mitos, enfim, que sim, a nossa psique fica ali repercutindo, vou até falar disso daqui a pouco, em outra parte, mas histórias ancestrais mesmo, sabe? Histórias, enfim, histórias que vão sendo contadas, e a palavra, a história, tem um poder colossal, gigantesco, que tá pedindo para ser recriada, sabe? Essas histórias, elas estão pedindo para que novas histórias surjam, né? Novas histórias surjam. E aí isso para mim, cara, é exatamente isso que é quinta dimensão, né? A gente tá falando justamente de transcender palavras, de transcender determinadas histórias, de transcender determinados lugares que ficaram ali aprisionados, na verdade, né? E que seguem aprisionando a gente. E e aí me vem muito, enfim, várias ancestrais, a prática mesmo, que é uma prática muito forte de libertação. Então, muitas vezes a gente recria a história para que a gente possa libertar palavras, para que a gente possa libertar sentenças, para que a gente possa libertar povos e pessoas que ali atrás foram aprisionadas
por algo, né? Justamente por uma palavra, por exemplo. E aí eu trouxe ali justamente esse diagramazinho que eu fiz bem mal feitinho, agora correndo, gente, para vocês, mas tem ali. Justamente, vamos lá. A gente tem o poder, então vamos falar isso, né? A gente tem o poder, a gente tem a mensagem, como algo que, enfim, tá ali, tá no além, é forte, tá? É para muito além de nós, esse poder o poder e a mensagem. E aí a gente tem ali na parte de poder, a gente tem a serpente e a gente tem o direcionamento do poder da serpente. E aí a gente tem ali a mensagem. E aí a gente tem a palavra e a gente tem o direcionamento da mensagem da palavra. A gente observa que tanto a serpente quanto a palavra estão aonde? No nosso corpo, né? Estão no nosso corpo. Então, a serpente habita no nosso corpo, a palavra habita no nosso corpo, está no nosso laríngeo, na nossa vocalização e assim vai. Então, tanto eu direciono essa serpente, como tanto eu direciono a palavra. E aí, de novo, aí olhar ali. O que seria, nessa conjuntura, o poder? Criar mundos. Né? O poder aqui, como a gente está falando, Deus cria mundos, né? São seres que criam mundos. E a mensagem, o que ela representa? A mensagem representa justamente os mundos que já foram criados e o que quer ser criado a partir disso, vamos dizer assim. Então, eu vou dar direção para isso, e um precisa do outro. Por quê? Por exemplo, a serpente. Essa serpente, né, essa Kundalini, vamos falar assim. Se essa Kundalini esquece do seu poder primordial, que é criar, então a gente está falando de criar mundos, se ela esquece que esse é o seu poder primordial, ela vai destruir mundos. E ela vai se tornar algo completamente nocivo. E vai sair destruindo igual um buraco negro, vai destruir tudo, 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 tudo. Até, né, muitas culturas, filosofias falam do perigo da Kundalini, se você, enfim, fizer trabalho com Kundalini sem fazer trabalhos de purificação e de compreensões espirituais, etc., porque aí você vai dar a força que essa serpente tem para ser destrutiva, ao invés de construir mundos. E a mensagem? Se a gente direciona a palavra, seja qual for, se esquecendo da mensagem, a gente tem o poder de destruir mundos também, ao invés de construir, ao invés de entender o que está querendo ser construído. Então, isso é muito forte, né? É justamente essa questão, o quanto o poder está literalmente na nossa voz, nas nossas mãos, no nosso corpo, né? Então, por isso que a gente está vendo muitas mulheres trabalhando muito o corpo, muito com a dança, com canto, e assim vai, porque a gente está redescobrindo o nosso poder de criar mundos mesmo. Agora, a gente já sabe os mitos, né, as psiques, as histórias que foram colocadas que a gente não aguenta mais. E muitas dessas histórias já viraram, falando de multidimensionalidade, hologramas, viraram um holocausto mesmo, viraram um aprisionamento. Então, por exemplo, esse lugar até da escravidão sexual, muitas mulheres sofrem. Em outros níveis multidimensionais, a gente tem vários hologramas disso acontecendo, porque virou um inconsciente coletivo. Todo mundo enxerga, vê e dá vida para isso dessa forma. Então, o que são histórias? O que a gente está se contando? E como que a gente vai agora recriar isso? De novo, isso é uma quinta dimensão. É recriar o que foi contado até aqui, de novo, do micro ao macro. E você, sabe? E a sua história? Aonde você ainda está se vendo aprisionado e sentenciado a algo? De onde essa história está vindo? Por que você está contando ela? Porque é isso, palavras, elas precisam aprisionar, elas precisam destruir, elas podem criar mundos. Talvez você tenha se esquecido da mensagem primordial. E se esquecendo da mensagem primordial, a palavra ela vai ficar ali rodando e sendo destrutiva para si ou para o outro. Né? Então, retoma justamente ali para o início, qual que é a mensagem? Se você for, né, se fizer, até a Kelly faz um trabalho muito bonito de te juntar ali com a sua ancestralidade, você conhecer melhor a sua ancestralidade, porque isso é um ponto muito importante, por exemplo. Você vai vendo realmente os alinhamentos que você tem com determinados ancestrais, essa é a mensagem. Você vai vendo pontos em comuns. Então, por exemplo, nossa, eu tenho muito contato, muita força dos pretos velhos, eu tenho muita força de ciganos, eu tenho muita força, enfim, sei lá, da bruxaria. Caramba, liberdade. Liberdade é a mensagem,
sabe? Liberdade é uma mensagem profunda aqui, eu tô usando um exemplo, mas assim, vai para o que você sentir. E aí você vai pensar, beleza, essa é a mensagem, as minhas palavras, elas estão se afastando ou elas estão conjurando essa mensagem que é para muito além de mim? Como que eu tô direcionando esse poder, né? Então, deixar a mensagem te atravessar de novo, olha ali, igual essa serpente, né? Deixar que ela atravesse, ter noção de onde ela vem para poder conjurar isso da melhor forma. Então, foi isso que eu tinha escrito sobre essa parte, fiquei viajando nela, e achei muito legal ter essa percepção hoje, dessa cobra andrógena. E aí, ali na página 78, ele vai falar um pouco sobre as tigresas serem muito solitárias, pregarem mais esse lugar, né, de ser sozinha mesmo, de estar mais sozinho, e assim vai. E aí eu fiquei pensando nisso versus o coletivo mesmo, o momento que a gente está agora, e justamente como conjurar esse lugar, porque eu fiquei pensando muito, mais uma vez, a gente vai falar de arquétipos, de mitos, sabe? Eu fiquei pensando muito no exílio. E aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha irmã ontem, e a gente tava, sei lá, só tava deitada, aí a gente olhou assim e falou, nossa, o ser humano é um bicho estranho, né? A gente não tem pelo, sabe? Tipo, a gente é pelado. Aí eu falei, tipo, nossa, porque é, sei lá, tipo, animais com muito pelo ou pena são muito mais bonitinhos, são muito mais fofinhos. Enfim, e aí no livro ele vai citar, né, que as tigresas, inclusive, fazem as depilações, etc., então tiram os pelos. E eu não sei se vocês já ouviram muito sobre isso, mas várias pessoas pregam um discurso que para mim é muito nocivo, mas que a Terra é uma prisão, né? Que o ser humano ele foi exilado, justamente, né? O ser humano ele sofreu um exílio porque, sei lá, ele fez errado, fez uma coisa horrível, tenebrosa, ele foi exilado, aqui está sendo castigado. Então, sabe essas ideias de exílio que ficam vindo, que ficam vindo, que ficam vindo? Então, dos seres humanos no geral, e aí, beleza, falei disso, mas dessa psique feminina, de novo, aí eu lembrei muito, eu até vou mandar para vocês, não sei se vocês já têm um contato mais aprofundado ali com o mito de Psique e Eros, vou mandar para vocês. Mas justamente desse lugar da psique feminina e os perigos do eroticismo, sabe? Então, que é essa face do feminino que é proibida de ver Eros. Então, ela é proibida de ver esse erótico, porque no mito, né, quando ela vê, ela é exilada, ela é retirada dali. Então, mais uma vez, quanta gente tá. E aí, que momento que a gente vai recontar essa história? Que beleza, ela é uma simbologia, né? Ela é um mito que simbologia, sim, a nossa psique. Mas e aí, que hora que a gente vai recontar essas coisas para nossa psique, sabe? E aí? Quais outros mitos agora que ela pode começar a repercutir, brincar, então, sabe? Por que que é sempre essa da sentença? Eu sei que tem muitas camadas, tá, gente? Eu tô sendo só, assim, tô resumindo bastante, mas assim, só pra gente pensar. Até porque, enfim, esse lugar desse mito da psique, a gente tá falando justamente sobre um processo, mais uma vez, que é um processo de individuação, por isso que eu tô falando, um processo que vai falar sempre da psique, porque é processo ali de, por exemplo, de sair da escuridãozinha confortável do útero materno, que é a fantasia, etc., e de fato fazer as coisas acontecerem no mundo, que para mim remete muito ali, agora voltando lá para o início, que é sobre essa mulher trabalhar o Yang. Então, a gente tem que lembrar justamente que a psique é um ego ativo, então, a gente tem essa força, a gente tem como conjurar, justamente, esse yang para fora. Essa noite, inclusive, eu tive também um sonho de desdobramento, e eles estavam falando, tipo, já deu de escuridão. Não é mais para ter escuridão, é para ir, é para deixar a luz entrar real, de fato. Eu tô me aproximando muito, que eu até hoje não tinha aproximado do feminino solar, que aí vai muito ali para a parte do Egito também, enfim. Mas esse feminino solar, para mim é um feminino que conjurou muito bem essas forças, sabe? Justamente desse yin, desse yang, que ele vai usar o seu mistério, a sua força lunar para as práticas solares, para de fato alavancar impérios, poderes, fazer as coisas acontecerem, né, de fato. Então,
deusa Isis, assim, tem sido uma companhia incrível, aconselho a todos. Acho maravilhoso, principalmente porque eu venho de lugar que até, enfim, alguns até consideram, ok, Isis uma deusa negra, dessas Madonas que vai trabalhar ali muito a escuridão. Eu também amo, Vi. Mas eu nunca tinha me aproximado, assim, sabe, de fato. Ela é aquilo, né? Ela tava sempre ali, Madalena, né, gente? Madalena é iniciada nos mistérios de Isis, então tá tudo ali, mas eu ainda não tinha adentrado, e vai falar muito sobre a sexualidade, né? Isis é a pura sexualidade também. Mas enfim, essa sexualidade, talvez essa sexualidade do império mesmo, de construir um poderio, sabe? E é isso, não é só para mim, é para muitos, né? Para dar passagem para muitos lugares. Então, enfim. E aí, eu tinha escrito uma frase aqui que agora eu não sei o que eu escrevi, mas eu tinha escrito que o princípio feminino assimila o masculino, dando-lhe uma forma, agora sem ser destroçada por ele. Nesse processo de saber se individualizar-se. É isso. E no processo de saber se individualizar, você também para de ser vítima de determinados lugares, histórias, contações e situações. Né? Essa que é a grande questão. Então, justamente, se a gente fica ali preso, né, sei lá, nessa história, eu não tô falando que não seja doído por conta própria, né, de ser abusado, enfim, mas se a gente não ressignifica esse lugar, a gente justamente não consegue dar uma forma a esse masculino sem ser destroçada por ele. Então vai sempre ser algo ali que vai ficar pulsando num lugar de não vida, né? E aí em que momento justamente vai encarnar a Isis e construir o império se a gente está lá sendo destroçada pela nossa própria parte, né? Então assimilar esse lugar, assimilar de fato o que o masculino quer ensinar. E isso a gente aprende muito com ancestralidade. Eu até lembrei que esses dias para trás eu estava vendo uma live da Palmeira Margarida, ela foi minha mestra de perfumaria, né? Então, às vezes eu vejo as coisas dela, sempre vou estar ali meio rondando, acompanhando. E ela tava falando de Cleópatra. E eu não me lembrava, é sempre bom, porque a gente retoma essas histórias, né? Mas ela tá falando justamente que Cleópatra, muita gente fala que, nossa, grande rainha, nasceu pra essa rainha. Cleópatra foi extremamente subjugada, sofria pra caramba, na real. E ela estava vivendo um momento ali onde o seu povo, mesmo a sua ancestralidade, estava sendo perdida. Então, a sua língua materna mesmo, ninguém mais falava, a galera estava falando grego, por exemplo. E aí, o que realmente trouxe o poder para ela foi voltar lá atrás e entender a sua ancestralidade, entender o que regia. E aí ela usou muito o arquétipo de Isis, mesmo sim, dessa deusa. Então, ela adentrou ali esses mistérios, adentrou os mistérios da sua espiritualidade, da sua ancestralidade. Porque é isso, né? Eu até lembrei, eu tava falando com a Kelly, porque eu lembrei de um ponto de Maria Padilha, que ela fala: para ser rainha não é só sentar no trono, para ser rainha tem que saber governar. E é isso que Cleópatra fez. Então ela foi lá atrás e aprender com essa ancestralidade não era só aprender, sei lá, práticas de magia. Ela estava aprendendo justamente como gerar um império, como lidar financeiramente com determinadas coisas, como ter práticas estratégicas, como, sabe? Então, tudo isso fez Cleópatra prosperar. Então, tá tudo ali, sabe? Como a gente tem todas as ferramentas, assim, grandes magos, a gente tem as ferramentas para conseguir adentrar e criar, mas a gente tem que saber olhar, a gente tem que saber adentrar esses mistérios, e geralmente acessar mistérios ancestrais exige um respeito muito grandioso, exige que a gente vá quase nu, sabe? Meio que podado, assim, de julgos, o que for, assim, para conseguir entender e conjurar isso melhor agora e retomar, né? Porque, de novo, a linguagem dela estava sendo apagada. Ó, de novo a palavra. Será que a nossa linguagem não está sendo apagada? Então, por exemplo, eu dei o exemplo ali, né, dos bruxos, pretos velhos, ciganos, a liberdade. Será que a liberdade não está sendo apagada? Sim, né, gente? Há quanto tempo, inclusive? Há quanto tempo ela não está sendo apagada? Há quanto tempo a gente está falando de corrente? A gente está falando dessa miséria. Então, aí, a linguagem primordial está sendo apagada, sim, que é a libertação, que é a voz, que é a alegria, sabe? Que é a dança, o que liberta, né, gente? Os tristes, corpos estão sendo sentenciados. É sim a alegria, é a rebeldia, né? Porque, de novo, eu até postei isso hoje no Florescer. Eu sempre falo muito que uma das coisas que eu aprendi muito com o arquétipo da bruxa é a arte de ser rebelde mesmo, sabe? Então, de aprender com tudo, com todos, não pertencer a absolutamente nada disso.
Porque a gente já conjura essa força internamente. E é isso, somos seres livres. E aí vai entrar aquilo. Ser livre não significa que eu não vou ter responsabilidades, coisas certeiras. Inclusive, eu votei muito. Na verdade, quanto mais eu liberto, mais responsabilidade eu tenho quanto a isso, né? Aquilo. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. É isso, real, assim. Porque a minha responsabilidade agora não é só comigo, não é só com uma coisinha, é com o coletivo, é com o universo, é com essa criação de mundos. Porque a minha responsabilidade é justamente com o poder, com a mensagem. Então, minha responsabilidade é, por exemplo, com a liberdade. Então, como é que as coisas que eu vou fazer ou falar vão carcerar alguém a algo? Então, aí começa a responsabilidade de ter muito cuidado com os lugares que a gente atinge, começar a pensar muito nas coisas que a gente fala. Não para não falar, porque às vezes não falar também é carcerar alguém a algo. Você podia estar dando uma libertação para essa pessoa e não está dando, você resolveu ficar calado. Então, não é essa a questão, é saber conjurar esse poder. É saber o que eu vou falar, é saber o que eu vou dizer, quando eu vou dizer, para quem eu vou dizer, por que eu vou dizer. E aí você vai falar, meu Deus, muito difícil. Mas sim, isso é conjurar poder. Isso é, de novo, é conjurar essa serpente. E se a gente ficar só brincando de, não, mas é muito difícil, ai meu Deus, mas eu tenho medo, aí a gente não vai sair do lugar. E aí como é que a gente vai criar mundos que estão pedindo para serem criados? Como é que vai, de fato, acontecer essa quinta dimensão aí? Que está, né, ali nas nossas mãos, nosso poder para ajudar a executar, né? Não está só nas nossas mãos, tá? É um todo, mas a gente está ali como grandes criadores para ajudar. Eu estava até falando disso num stories esses dias para trás, que é quando é que a gente vai lembrar do vós sois deuses, tanto como vós sois filhos, sabe? Então, tipo, às vezes a gente fica tanto nesse lugar do, eu sou filho, que é importantíssimo, porque, de novo, é a Santa Trindade, né? É importantíssimo se lembrar filho, mas é importantíssimo se lembrar um Deus também. E aí, de novo, assim como do micro, é muito importante você se lembrar filho, você ter respeito, independente de tenha sido para quem te trouxe a vida, seus pais, mas ter um respeito e conseguir conjurar sua força e seu poder para sua vida, para fazer as suas coisas acontecerem agora também. Então, de novo, é sempre do micro ao macro, sempre. Então, a gente tem que entender o quão profundo é quando a gente decide tomar uma decisão pela gente, de criar o nosso mundo, de criar a nossa serpente, de fazer ela ascender para criar aquilo que faz sentido para a gente. A gente está falando, na verdade, de um poder criador, de um Deus, de fato, que está aprendendo, né? Que está aprendendo. Então, que momento que a gente vai ser esses deuses criadores? Sem medo. A gente tem muito medo, porque, de novo, tá ali na nossa psique, que muitas vezes esses deuses criadores caíram, né? Porque não souberam conjurar o poder, e etc, etc e tal. Então, a dor, o machucado, a desintegração, né? Estar distante da fonte, é como se a gente já conhecesse essa dor muito profunda, muito latente na gente. Mas vamos lembrar sempre que justamente esses seres que supostamente caíram, como foram, assim fizeram porque esqueceram do amor, esqueceram que eles são amor, esqueceram que são amados, né? Que tá ali nessa mensagem primordial também. Então, a gente sempre tem que lembrar, e por isso, de novo, né, quanto é profundo, na verdade, esse trabalho de alto amor mesmo, de autoestima, de alto amor, não é coisa realmente boba, é muito profundo e é muito sério mesmo. É muito sério, porque senão a gente não tem domínio do nosso poder, a gente não quer usar ele, a gente vai ter sempre medo, porque a gente não confia na gente. E aí a gente não confia na gente porque a gente não se lembra amado, e a gente não se lembra amor. Então, é muito importante a gente retomar para esse lugar, para esse lado de sim, e se olhando, se adentrando com um carinho absurdo e tremendamente respeitoso, mesmo, porque é isso, é para com tudo, é para com todos. Não tem como, de fato, eu ser extremamente amorosa com tudo à minha volta e não ser comigo mesma. A gente acha que é, né? Mas não é. Porque aí isso vai conjurar em qualquer momento muito facilmente para um outro lado, para um outro lugar. Se eu não tenho genuinamente esse amor interno, próprio, meu, né? Amar-vos aos outros, amar-vos a si mesmo, amar aos outros como a si mesmo, amar aos outros como a si mesmo. Aí eu só amo os outros, não amo a si mesmo. Então, tá, não vai dar BO, vai dar BO, que é o mesmo lugar que as pessoas trocam muito facilmente de muito carinho, muito amor, para um ódio profundo de uma pessoa. Que foi até o que eu falei esses dias também, né? Que é aquilo, a mão que abraça é a mesma que apedreja. É um poema de Augusto dos Anjos, né? Sim, porque justamente essa boca que é capaz de dizer amor ainda é capaz de dizer misérias.
Então, opa, ao poder de novo, ao poder e saber conjurar a palavra, saber conjurar tudo isso. Primeiramente para mim mesma. Como é que eu vou ficar me conjurando palavras de destroços e direcionando supostamente ao outro palavras carinhosas de amor? Uma hora isso vai sair pela tangente, sabe? Não vai rolar. E aí sim, para ter alto amor, eu tenho que amar absolutamente todas as minhas partes, supostamente harmoniosas ou desarmoniosas, independente do que for, porque isso é ser um Deus criador. Ele vai amar absolutamente tudo, todos os seus pais, não tem isso. Então, quando você também se responsabiliza por si e ser, além desse filho, esse Deus, você também se responsabiliza por se amar, independente da decisão que você tomar, do que você fizer, do que você errar, do que você acertar. Isso é uma ação muito profunda. Tá bom? É isso, essas foram minhas anotações. Às vezes eu penso, eu acho que eu já não vou falar tanto. Mas aí eu começo. Mas é isso, gente. Alguém gostaria de trazer algum ponto, alguma coisa? Anotou, que leia. Tá de boa. Ou você tá aqui, eu posso encher o saco mais. Não? Não, foi muito bom. Que bom, tava com saudade de você. Mas então tá, gente. Aí, ó, que bom. Nossa, eu amei esse negócio de começar às 19h19. Que bom que vocês aceitaram. Olha aí, eu vou dormir cedo pra poder acordar às 5 da manhã. Benza a Deus. Meu Deus. Vi, você que perdeu o iniciozinho, tá gravado. Aí, assim que subir, você pega lá. Você chegou bem numa hora que tava muito boa. Que é desse diagraminha. Aí você pega ali o início dele. Sim, percebi, tava muito bom. Vou assistir sim. Tá bom, meus amores. Um bom descanso pra vocês. Qualquer coisa podem mandar lá no grupo ou no privado, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Um Valeu. beijo. Tchau.